dia! Boa tarde! Boa noite! Está começando mais um Jornal da Literatura! E hoje teremos como tema principal José Lins do Rego. Ele nasceu em 1901 no estado de Paraíba e morreu em 1957 na cidade do Rio de Janeiro. Viveu a maior parte de sua vida em Recife, cidade onde se formou em Direito. A partir de 1936, passou a viver na cidade do Rio de Janeiro. O dia a dia e os costumes de Pernambuco, quanto do Rio de Janeiro, eram evidentes em suas obras literárias. Ele deu início ao conhecido ciclo da cana-de-açúcar, com a obra Menino de Engenho. Em sua segunda fase, José Lins do Rego escreveu romances que tinham como tema a vida rural. No ano de 1943, publicou o livro Fogo Morto, considerado sua obra-prima. Esse notável escritor foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e teve suas obras traduzidas para diferentes idiomas, entre eles o russo. Antes de morrer, ele escreveu um livro de memórias chamado Meus Verdes Anos. Hoje, vamos falar sobre Fogo Morto, que é a obra-prima de José Lins do Rego. Vamos entrar ao vivo com a repórter Cláudia, que está na UEC, Universidade Estadual de Curiúva, com algumas professoras. Bom dia, Cláudia. Vamos com alguns probleminhas técnicos, vamos chamar os comerciais, logo após voltamos. Com os problemas técnicos resolvidos, entraremos agora com a reportagem. Bom dia, Cláudia. Bom dia, boa tarde e boa noite, Fátima. É aqui na UEC, Universidade Estadual de Curiúva, a qual encontram-se alguns professores, cujo assunto será abordado sobre um dos mestres da literatura, José Lins do Rego, e sua obra Fogo Morto. Fogo Morto é um romance que é considerado a obra principal da fase. Ele volta ao assunto, ao ambiente e até mesmo em alguns personagens do ciclo da cana-de-açúcar. O tempo narrativo é mais ou menos o mesmo tempo do Menino de Engenho, mas o Carlos de Melo ele não aparece. Ele trata justamente do Santa Fé, que é o engenho vizinho, e como ele decaiu o Fogo Morto. Na verdade, é um romance que pertence ao ciclo, mas ao mesmo tempo está a par do ciclo. Ele pertence porque vai retomar três personagens que haviam nas outras obras. Ele é uma espécie de biografia individual de cada um dos personagens. O romance ele é dividido em três partes, e cada uma trata basicamente de um personagem diferente. A primeira parte é sobre o José Amaro, a segunda parte é sobre o Lula de Holanda e a terceira parte é do Capitão Vitorino. A primeira parte são apenas diálogos, são mais os personagens falando. Uma ou outra vez o narrador aparece, é um narrador quase invisível, é quase como uma peça de teatro. Isso é muito curioso porque não é típico do José Lins do Rego. Mandei ele chamar, fiquei sabendo que eu estou dizendo umas coisas minhas. Eu vivo na minha casa, quieto, sozinho, vivo do meu dinheiro. Vai arrumar outro engenho, vagabundo. Vai arrumar outro engenho. José Amaro deixou que ela falasse, depois com um amargo que nunca se ouvira de sua boca. Amaro está muito direito. Estou morto. Agora mesmo no Santa Fé, o coronel me botou para fora dessa casa. Não falou mais. Foi para sua rede, injetou a janta e na escuridão do quarto as coisas começaram a rodar na cabeça. Haveria um direito para ele? A terra era do senhor do engenho. Ele que se danasse? Que fosse com seus cacos para o inferno? Foi. A segunda parte é que vai contar a história de Lula de Holanda. É quase uma saga da família. Curioso então que enquanto na primeira parte eram só diálogos, a segunda parte é só o narrador. É como se a camada popular não tivesse história, não tivesse passado, tudo se passa no presente. Vai tratar da classe dominante, do senhor do engenho, desde o século XIX, que conta toda essa história. Seu Lula já estava velho. Dona Amélia era aquela criatura sumida, mas sempre com seu ar de dor. Neném, uma moça que não se casava. Esta era a casa grande de Santa Fé. As vagens cobriam-se da grama de mata-pasto, os altos cresciam em capoeira. Seu Lula, porém, não devia, não tomava dinheiro emprestado.
todas as aparências do senhor de Existe uma espécie de espelhamento entre essas duas figuras, o José Amaro e o Lula de Holanda. José Amaro, um personagem popular sem nenhum direito sobre as terras onde vivia, e o outro um personagem patriarcal, que é o Lula de Holanda. Ambos se casaram por conveniência e tiveram filhas histéricas que não se casam. Também não tiveram filhos homens que poderiam continuar o legado da família, e os dois também tinham ataques, um vira lobisomem e o outro é epilético. A terceira parte do romance é sobre o Capitão Vitorino. Ele é muito crítico, e até o próprio José Lins do Rego diz que teve uma tentativa de fazer uma espécie de Don Quixote. É um personagem meio idealista, brigava com todo mundo e dizia o que pensava. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vai. Por quê? Você está preso? Não tô, tá sim. Fogo Morto é sem dúvida o romance de ciclo mais bem organizado, porque ele aprofunda os três personagens. São os três personagens que representam, ao lado do Carlos de Mello, que é o personagem central do ciclo. É como se eles fossem elementos periféricos desse ciclo, que são de certa maneira trágicos. Voltamos ao estúdio. É com você, Fátima e Bonner. Além do Fogo Morto, que foi retratado hoje, temos como principais obras de José Lins do Rego Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo, Usina, Pureza, Pedra Bonita, Riacho Doce, Fogo Morto, Eurídice, Cangaceiros, Gordos e Magros, Poesia e Vida, Homens, Seres e Coisas, A Casa e o Homem, Meus Verdes Anos, O Vulcão e a Fonte, Dias Idos e Vividos. Hoje ficamos por aqui. Fiquem agora com o último capítulo da novela Passione, e obrigado pela audiência. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.